Olá, amigos seguidores da ECL do Brasil Oficial. Mais uma vez estamos aqui para fazer uma live. Hoje é a live das ideologias ou a live da política. Muitas pessoas se perguntam se a Bíblia é da direita, se é da esquerda, se ela é capitalista, socialista, monarquista, comunista. Qual que é a ideologia da Bíblia? Vamos ver isso. O que a Bíblia diz sobre isso? Vou fazer uma oração. Deus, Pai Todo-Poderoso, Jeová, agradecemos imensamente a oportunidade de estarmos aqui no dia de hoje com vida para aprender mais sobre sua palavra Bíblia. Sabemos que somente a teocracia, ou seja, o governo de Deus, vai resolver os problemas do mundo, mas enquanto vivemos nesse sistema em que outros regimes existem, precisamos aprender mais sobre eles. Pedimos tudo em honra e mérito do seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Para começar a explicar isso aqui, nós vamos voltar um pouquinho na história da Bíblia, na história da Arca de Noé, do dilúvio. Todos conhecem a história, né? Sobre um casal de cada bicho, Noé e sua família, com seus filhos sem cães já fez suas esposas. Após a saída, Noé plantou um vinhedo e se embriagou. E após isso, poucas pessoas sabem, né? Mas está na Bíblia isso, foi literalmente abusado sexualmente pelo seu filho Cã. Né? Ou ele abusou ou ele castrou. Tem duas vertentes aí dos sábios judaicos. Mas como se não bastasse, ainda contar para os irmãos sem Jafé. Seja o que aconteceu, a Bíblia não traz detalhes sobre o que realmente aconteceu. Sabe que houve um abuso, mas não sabe o que aconteceu. Os outros dois filhos foram até lá socorrer o pai. E eles entraram na tenda em que o pai estava nu, embriagado, e andaram de costas para até ele, para não ver as vergonhas do pai, para não julgar o pai. Então o objetivo de andar de costas era não estar julgando o pai. Esse é o ponto alto dessa passagem. Será que a gente consegue fazer isso? Será que a gente consegue ajudar alguém sem julgar? Se nós partimos da premissa que tudo na nossa vida, tudo no nosso planeta, só ocorre com a permissão de Deus, e nós cristãos sabemos que isso é verdade, que só ocorre com a permissão de Deus, porque Deus nos permite ver as falhas das outras pessoas. Porque se Ele permitiu que a gente visse a falha, é porque Ele queria que a gente visse. Então, duas respostas. Ou a gente consegue ver a falha da outra pessoa para ajudar a outra pessoa, isso é um ponto de vista, ou a gente consegue ver a falha da outra pessoa para identificar na falha o que a gente precisa corrigir. Mas como é que eu vou saber a diferença? Como é que eu vou saber se eu estou na resposta 1 ou na 2? Se eu devo ajudar ou se eu devo ajudar e me corrigir? Então aí depende da nossa reação. Se nós olharmos, não julgarmos e queremos ajudar, é para ajudar. Mas se nós olharmos, vamos ajudar, mas julgamos, precisamos consertar aquilo também em nós. A grande pergunta é, por que quero fazer o bem? Né? Essa foi a grandeza dos dois filhos de Noé, Sem e Jafé. Ajudaram sem questionar. Ajudaram o pai para fazer o bem para o pai. Trazendo para a nossa realidade de hoje, de ideologia e política, todo mundo, independente de partido, quer fazer o bem. Seja de direita ou de esquerda, se a gente for conversar com a pessoa e ouvir o que a pessoa está falando, aquela pessoa quer fazer o bem, do jeito dela, mas quer fazer o bem. Mas será que as pessoas estão colocando ideologia como uma forma de idolatria? Porque idolatria é pecado. Hoje nós temos famílias divididas pela política. Eu, particularmente, eu não gosto de política, não participo de política. Minha política é a teocracia, né? É Deus, é Jesus quando vai vir comandar. Mas para quem gosta, né? Essa é uma live para quem gosta. A gente não pode fazer live só sobre coisas que a gente gosta, né? Mas para quem gosta, a discussão é saudável. Essa discussão de ideologia é saudável. Mas não pode sair achando que é o dono da verdade. Mas não é isso que acontece quando as famílias se dividem. E às vezes até param de se falar. Isso não é ideologia. Parou de ser ideologia e passa a ser idolatria. Quando se discute vida, normalmente o mais humilde acerta.
que o mais humilde acerta e nem sempre o mais inteligente que acerta? Porque ele ouve o outro lado, né? Um bom governo ouve todas as opiniões. A humildade é o segredo de um bom governo. Até espiritualmente tem anjo de direita e de esquerda. Tem anjo da bondade, anjo da justiça, anjo da morte. Esse equilíbrio é saudável. Mas quem dá a última palavra é Deus. A fonte da direita e da esquerda é a mesma, no espiritual e no material, é Deus. A discussão é saudável. Isso está até marcado na Bíblia. Os apóstolos discutiam. Tem uma passagem na Bíblia, eu vou ler daqui a pouco aqui, vou dar só por que isso aconteceu. Nas suas viagens, o apóstolo Paulo e um seguidor, um discípulo de Jesus chamado Barnabé, discutiam ferozmente sobre se Marcos poderia ir ou não com eles para uma viagem. Paulo não queria, porque na primeira viagem Marcos abandonou ele logo no começo. E Barnabé era a favor. Quer ver como é que foi isso que aconteceu na Bíblia? Você vê que na Bíblia também tem discussões ideológicas, né? Atos, capítulo 15, 36 a 41. Atos 15, 36 a 41. Diz assim, ó. Depois de alguns dias, Paulo disse a Barnabé: agora vamos voltar à cidade dos irmãos, em cada uma das cidades que proclamamos a palavra de Jeová, para ver como estão. Barnabé estava decidido a levar João, que era chamado Marcos. Paulo, no entanto, não concordava que o levassem junto, visto que ele tinha se separado dele na Panfilha e não os tinha acompanhado no trabalho. Em vista disso, tiveram uma forte discussão, de modo que se separaram um do outro. Então, Barnabé levou Marcos e navegou para Chipre. Paulo escolheu Silas e partiu depois de os irmãos o entregarem à bondade merecida de Jeová. Ele passou pela Síria, pela Cilícia, fortalecendo as congregações. E olha que mais interessante, isso aqui acontece em Atos capítulo 15. Se a gente for ler mais à frente, aqui, Colossenses. Ele vem pequenininho aqui para gente achar. É bom quando tá marcadinho. Aqui, ó, Colossenses, capítulo 4, versículo 10. Olha o que Paulo fala bem mais à frente, isso anos depois. Aristarco, meu companheiro de prisão, lhes manda saudações. E também Marcos, primo de Barnabé. A respeito de Marcos, vocês receberam instruções para o acolher, se ele for visitá-lo. Em outro versículo, ele ainda fala que, para trazer Marcos, que Marcos seria muito útil para ele. Então a gente percebe o seguinte: Paulo mudou de opinião. Ele foi flexível, ele não foi fixo na sua ideologia, no trabalho missionário. Ele falou que Marcos ia ser útil no seu trabalho missionário. Então, consegue perceber como a gente pode mudar de opinião se a gente estiver fazendo o trabalho de Deus? Querendo fazer realmente o bem, não somente querendo bater nossa opinião, é isso, pronto, já acabou? Por vezes, a mesma situação é usada por ideologias antagônicas. E na Bíblia acontece isso também. A fome. Temos que fazer isso por causa da fome. Não, temos que fazer exatamente ao contrário por causa da fome. Vamos baixar o dólar por causa da fome. Não, vamos aumentar o dólar para ter consumo e para melhorar. Você vê que o problema é o mesmo, só que as ideologias têm soluções diferentes. Quer ver um exemplo bíblico disso? Lá no dilúvio, voltando à história de Noé, Deus falou que ia acabar com o ser humano porque ele era ruim por natureza. E quando acabou o dilúvio, ele prometeu que não destruiria mais o mundo
através do pacto do arco-íris, pelo mesmo motivo, porque a natureza de Deus era ruim por natureza. Então não existe lógica 100% boa. Temos que ser tolerantes, humildes, ser ouvintes e analisar todas as possibilidades. A solução ideal sempre virá somente vai vir com Jesus como governante, isso é fato, não tenho dúvida. Isso eu não tenho dúvida. Eu não gosto de política, mas isso eu não tenho dúvida. Quando Jesus vier, a solução vai vir. Brigas não levam a nada. A idolatria da própria posição política não vai levar a nada. E até hoje nunca levou a nada. Os nazistas achavam que estavam fazendo bem. Na Primeira Guerra Mundial, as pessoas achavam que estavam fazendo bem. Napoleão achava que estava fazendo bem. E a gente sabe que não foi isso que aconteceu. Vocês que gostam desse tema político, leve isso de forma um pouco mais leve, sem idolatria. Isso vai facilitar não só a sua posição, mas também a do mundo e dos que estão à sua volta. E das pessoas de opinião diferente também. De que adianta querer falar em salvar o país, né? E acabar magoando o coração de um amigo de opinião contrária, que você nasceu, conviveu com ele. Então seja saudável. Lembre que ajudar o outro é respeitar também a opinião dele, é entender. E não matar ele, matar por essa ideologia. Seja flexível, seja humano. Seja você e não sua ideologia. Tá ok? Fica essa mensagem para todos aí. A gente sabe que a gente está passando por um período de brigas ideológicas muito grandes, mas sabemos também que isso vai acabar em breve. E quando acabar, as amizades têm que continuar. A família continua, independente das amizades. A gente sabe que os reis da política, que são os políticos, uma vez são num partido, outra vez são no outro, de ideologias completamente diferentes. E por que nós, então, vamos nos apegar tão ferreamente e fazendo essa idolatria, brigando por isso? Vamos nos apegar a Deus. Essa ideologia não falha. Fique com Deus, uma boa semana a todos. Tchau, obrigado.